Não, primeiro cumprimentar o deputado pela coragem, pela virtude, que ele é uma entre as poucas vozes das centenas de deputados que dizem e que parla, né, que fala, e é um dos deveres do deputado falar, parlamentar, do que está acontecendo no Brasil. O Estado, não só o brasileiro, o Estado mundial é uma ficção criada para exatamente melhorar a vida da civilização, da sociedade. Quando esse Estado se torna autoritário e piora e massacra a vida das pessoas, é dever de um dos poderes constituídos apontar qual o problema. Então, o problema hoje, a meu ver, deputado, eu acho que o senhor concorda comigo, é a junção. Eu não faço diferenciação entre o STF e o governo federal do lulopetismo, porque um tirou o outro da cadeia e o outro nomeou a maioria dos seus ministros. Ou seja, é um conluio que está se colocando. A minha pergunta objetiva para o senhor é: a gente precisa de uma pauta única, a gente precisa de lideranças que digam às pessoas qual o norte. Aí a gente está falando, como o Satie bem disse, as pessoas têm medo, inclusive deputados, jornalistas, empresas de comunicação, a direita tem medo de citar o nome do Alexandre de Moraes. Vai haver, a minha pergunta objetiva ao senhor é, vai haver na Paulista um princípio de uma pauta única, democrática, legítima, não criminosa, que é pedir o impeachment do senhor Alexandre de Moraes, em consonância com isso também. Agora, calhou o momento, pedir o impeachment do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ambos por praticarem crimes de responsabilidade? Isso vai haver, ou vai ficar todo mundo falando do Estado, democrático, direito, em abstração formal? No que depender de mim, Adriles, isso sim vai acontecer. No que depender de mim, eu começo já dizendo fora Lula e fora Alexandre de Moraes. Aliás, em todos os eventos que eu vou, eu começo as minhas falas dizendo exatamente isso. Primeiramente, fora Lula, inclusive porque lá no passado vou dizer primeiramente outra coisa, justamente os petistas, eles tinham a liberdade de expressão, não tinham, eu tenho a mim. E aproveitando, fora Alexandre de Moraes. E isso eu não falo porque eu estou querendo dar um golpe em Alexandre de Moraes, não. É porque ele descumpre a lei, não só descumpriu, segue descumprindo a lei, a Constituição, e de acordo com a lei de responsabilidade, os pedidos de impeachment contra si, já protocolados no Senado, têm fundamentação para retirá-lo da cadeira em que hoje, na minha opinião, ele ilegalmente está sentado. Logo, sim, concordo com você, precisamos reforçar os pedidos de impeachment de Lula, que nunca teve condição de sentar na presidência da República, agora colocado lá por obra do establishment, né, que fez o que pôde para desequilibrar o processo eleitoral em seu favor, inclusive tirando-o da cadeia e anulando os processos com fartas comprovações da corrupção ou do processo de corrupção que o próprio Lula liderou, né? Ele precisa ser empichado. Essa manifestação recente, apesar de tão grotesca, de tão absurda, de tão ignóbil contra os judeus e contra o Estado de Israel, comparando a reação legítima de Israel aos ataques dos terroristas do Hamas, ao holocausto de Hitler, isso é algo absolutamente inominável, mas apesar, repito, de tão ignóbil declaração, é apenas mais um dos crimes de responsabilidade que Lula comete. E tanto ele, sim, como Alexandre de Moraes, como outros ministros do Supremo Tribunal Federal, precisam sofrer o processo de impeachment. Agora, nós não podemos esquecer que o que nós vivemos é um processo político. O que vivemos é um processo político em que o Supremo Tribunal Federal já sabe que com uma maioria do Senado eleito em 2026 de direita, haverá impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal se não acontecerem antes. E é por isso que estão fazendo essa perseguição contra a oposição, contra o líder da oposição, em particular contra o PL, né? E por isso temem tanto o povo na rua, porque sabem que se eles hoje dizem sem anistia, e eu confesso que até acho estrategicamente absolutamente errado, mas dessa forma estão agindo porque não estão pensando com o cérebro, estão pensando com o fígado, estão escalando esse autoritarismo em vez de dizer que as diferenças ficam para trás, vamos dar anistia, apesar de não terem cometido crime nenhum, a maior parte dos presos do 8 de janeiro e tantos outros perseguidos, como é o teu caso, inclusive, Adriles. Vamos dar anistia para todos os que foram perseguidos políticos até aqui e vamos começar uma nova página. Não, eles não querem isso, eles escalam autoritariamente e sabem que essa decisão de escalar autoritariamente vai levar à própria ruína
com uma maioria do Senado de direita eleita em 2026. Inclusive, eu tenho dito por onde passo que meu objetivo agora é chegar ao Senado da República em 2027, eleito em 2026, com um outro senador eleito pela direita no Rio Grande do Sul, e assim tem que ser em todo o Brasil. Todos os estados nós temos que focar em eleger 2 senadores de direita, parar de mandar senador do centrão ou de esquerda para Brasília. E esse objetivo que a direita e a oposição hoje têm no Brasil assusta demais o Supremo Tribunal Federal, porque eles sabem que se eles não querem hoje, que podem, hoje eles têm o poder, eles estão por cima. Se eles não querem anistia, nem querem nenhum tipo de pacificação do processo político brasileiro, depois, quando a direita for maior de novo do que o tamanho que tem hoje, quem vai sofrer serão justamente eles por terem cometido esses abusos e ilegalidades. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.